Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Enio, boa tarde, Rosa, boa tarde, Miguel, boa tarde, Pedro, muito boa tarde a todos. Hoje vamos ter aqui uma live a uma hora que não é habitual, como vocês estão habituados, não é? De manhã não fizemos live, portanto eu decidi fazer agora. Vamos falar sobre resistência e apego. Acho que é algo muito importante na nossa vida. E eu acredito que se o ser humano não conseguir perceber porque é que cria resistência e apego às coisas, ele não consegue desenvolver a vida. Portanto, coloquem-se confortáveis, peguem caneta e papel e vamos começar a nossa live. Como sempre, tudo o que eu falo aqui é a minha perspectiva de vida, como vocês já sabem. Não é nada certo, não é nada errado, é só a minha experiência. É mais uma experiência, entre outras, e o que eu quero do fundo do coração é que consiga passar alguma informação para vocês que vocês consigam praticar. Como sempre, se vocês não praticarem aquilo que vocês aprendem, de nada serve isso. E nós hoje vamos falar muito sobre porque que nós não aplicamos aquilo que nós conhecemos. Porque que nós tiramos cursos. Porque que nós assistimos a palestras. Porque que nós estamos em lives. E mesmo assim nós não conseguimos praticar aquilo. Nós oferecemos uma resistência e um apego a padrões antigos. Será que isso é karma? Será que isso é programação? Será que é eu que tenho falta de permissão para avançar? Nós hoje vamos discutir isso tudo. Como sempre, podem trazer as vossas perguntas e, consoante nós vamos avançando, vamos evoluindo nesta questão. Eu queria começar aqui num ponto muito específico, que era então resistência. Porquê que o ser humano cria resistência? Vamos começar desta forma simples. Eu sei que os meus pensamentos moldam a minha realidade. Eu sei que os meus sentimentos me fazem sentir bem ou mal. Eu sei que criando um planejamento, estruturando o meu dia, eu consigo ter mais capacidade de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, se eu sei isto, por que é que eu ofereço resistência? Há aqui alguém que tem resistência na sua vida, em que quer fazer alguma coisa e um padrão antigo resiste, vocês não conseguem mudar por causa dessa resistência? Ou sou só eu? Alguém daqui tem resistência na sua vida? Deixem aqui nos comentários. É a forma. Resistência é a forma de dizer não à própria vida. Resistência é a forma de dizer não à própria vida. Como assim, Miguel? Reparem, nós não é por acaso, não é porque acontece, nós oferecemos resistência a tudo que é novo. E eu quero mudar de vida, eu quero transformar a minha vida, eu quero ter uma melhor possibilidade, quero ter relacionamentos fidedignos, quero ter paz interior, eu quero que a minha vida tenha esse sentido. Mas, no entanto, eu ofereço resistência à mudança. Nós queremos mudar, nós queremos uma vida nova, mas nós oferecemos resistência àquilo que tem que ser feito. Vocês passam por isso, certo? Assim como eu. Mas porquê que nós criamos essa resistência? Será por causa de um apego? Será por causa de uma ideia que eu tenho sobre a vida? E se a vida não vai de acordo com aquilo que eu quero, eu desisto. É como eu ter uma ideia de que para eu ter um relacionamento amoroso, verdadeiro, cheio de amor, cheio de entusiasmo, cheio de companheirismo, está difícil. Tem que ser uma pessoa X, Y, que fala assim. Ou seja, nós criamos uma ideia e apegamos-nos a essa ideia. E tudo que a vida nos traz, que está na nossa vibração para nós aprender, nós oferecemos uma resistência e afastamos essas pessoas da nossa vida. Vocês já conseguiram compreender isso? É verdade que a resistência faz parte da vida do ser humano. É verdade. Mas até que ponto é que tu queres mudar, queres ter uma nova abordagem para a tua vida, mas continuas a oferecer resistência, a agarrar-te àquilo que tu achas que é certo e verdadeiro? Porquê é que nós fazemos isso? Porquê é que nos custa tanto aceitar que podemos estar errados?
Porque é que é tão difícil para nós arranjar uma nova abordagem para as coisas que não estão a funcionar na nossa vida? É como se sentíssemos que estivéssemos fracos, que as coisas não fluíssem. É como se o universo estivesse a dizer não é por aí. Mas será que não é por aí? Muitos de vocês aqui, quantos de vocês ofereceram resistência à parte espiritual? Em que vocês sentem que têm que trilhar o vosso caminho, vocês têm que começar a desenvolver mais silêncio, um autoconhecimento, ir mais para Deus. E, no entanto, oferecem resistência através de hábitos, de costumes, que só vos sugam energia. Porquê que o ser humano faz isso? Porquê que nós criamos a ideia de que alguém tem que fazer o trabalho por nós? Vou-vos dar um exemplo. Não sei se estão aqui terapeutas, se estão aqui pessoas que trabalham com cura, se estão aqui reikianos. Quando alguém vai ter com vocês, mostra que a vida dela em todas as áreas está mal. A pessoa tem depressão, a pessoa tem ansiedade, a pessoa tem autoimunes, a pessoa não consegue manter relacionamentos, a pessoa tem muitas dificuldades financeiras, a pessoa tem uma autoimagem destrutiva e destruída. E chegam a vossa beira e estão à espera que vocês façam o trabalho. E eles literalmente estão à espera que vocês façam o trabalho. Eles não conseguem entender que eles querem mudar e que têm que trabalhar. A pessoa não entende que ela precisa de mudar o ambiente, ela precisa de mudar a ela mesma para que a vida comece a mudar. Não, ela ao invés disso, ela coloca-se nas suas crenças, na sua resistência e no apego àquilo que ela acha que é certo, porque o mundo é que está errado, e vai a um terapeuta e espera que ele faça um milagre. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Isso é uma prova de apego do ser humano. Prova como o ser humano está inconsciente. Como é que eu posso querer que a minha vida mude? Como é que eu posso querer um trabalho mais significativo, que ganhe mais dinheiro, que trabalhe com o coração, que consiga contribuir para a vida das outras pessoas, em que eu sinta que o meu trabalho tem significado? Se eu não mudo. Se eu não arranjo novas formas de ver o mundo. Porque se os meus pensamentos estão a criar a minha realidade e eu não gosto da minha realidade, tem muito sofrimento, tem muito stress, tem muito julgamento, tem muitos problemas. Então o que é que isso diz sobre os pensamentos que eu ando a ter? O que é que isso diz sobre os pensamentos que eu ando a alimentar na minha vida? Então como é que eu vou querer uma mudança com isso? E depois nós, de forma inconsciente, apegámos-nos a isso. Nós começamos até a entrar devagarinho no nosso processo de desenvolvimento humano, em que começamos a perceber quem nós somos e o que é que nós queremos, mas mesmo assim nós colocamos 1001 entraves ao nosso desenvolvimento. Nós pegamos, por exemplo, num livro, começamos a ler o livro, a desenvolver, e fala aqui de coisas que nem nos passou pela cabeça e nós não aceitamos. Não, isto não pode estar certo. Nós não conseguimos simplesmente saborear e absorver o conhecimento das coisas para assim aplicar aquilo na nossa vida ou não para mudar. Nós não conseguimos fazer isso. Quantas pessoas aí já pegaram num livro assim a falar de vida após a morte e a pessoa nega? Não porque não tem conhecimento, não porque é uma ideia maluca, mas simplesmente porque não vai de acordo com a programação dela. E a pessoa resiste. Mas depois quer que a vida mude. Mas depois é capaz de ir à bruxa ou a entidades duvidosas para retirar os trabalhinhos que lhe fizeram. Porque de certeza que eu tenho trabalho. Mas não acredita que existem espíritos, não acredita que os seus pensamentos influenciam as suas atitudes, não entendem que os hábitos delas diários é o que chamam os encostos, que faz travar a vida delas a nível de relacionamentos, de saúde, a nível monetário. Ou seja, as pessoas não conseguem perceber que são elas mesmas que estão a criar o inferno na vida delas. E então chegam a um terapeuta, olha, passa-se isto, olha, porque o meu marido não me ouve, olha, porque as pessoas no trabalho, elas são más, eu sou boa pessoa, mas as pessoas são más. E o que é que eu posso fazer para mudar isto tudo? Ela inconscientemente está à espera que tu lhe resolvas o problema. E se o terapeuta tem um pouco de consciência e percebe a realidade, vai dizer, amiga, não posso tratar de si. Porque você é que tem que tratar de si. Você tem que fazer o trabalho, não sou eu. Só estou aqui para orientar, para lhe mostrar os pontos e você
ir para cima. Porque toda a gente vai ter que começar o seu caminho. Certo? Onde é que nós estamos a chegar nestas redes sociais loucas? Estamos sempre a reclamar, sempre a julgar, sempre agarrados a ideais. Um apego a ideais, sejam religiosos, sejam comunistas, sejam muçulmanos, não interessa. Nós estamos presos a ideais que simplesmente nos sabotam a vida. E nem sequer temos a humildade para perceber que se a minha vida está uma merda, eu tenho que mudar. Eu não posso esperar que o outro mude a minha vida. Eu tenho que a mudar e eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que compreender que eu tenho que ter humildade para aprender coisas novas. E para pedir ajuda. E que está tudo bem. Porquê? Porque a minha vida está uma merda. E como eu já sou um adulto... Bom, vamos pensar aqui perguntas. Isso mesmo. Criador, bom dia, boa tarde. Psiquiatra? Não. Sou mentor e professor de meditação. Ou seja, o meu trabalho é ensinar as pessoas a descobrir quem elas são, o que é que elas querem e a criar um plano para isso. Ou seja, o meu trabalho é acordar as pessoas para o seu lado espiritual, para o seu despertar, perceber que este mundo é mais do que aparenta. Perceber que não existe só 3 dimensões, existe a parte espiritual, existe um envolve inúmeras coisas que a pessoa tem que começar a ganhar consciência. E perceber que tudo começa nela. Ou seja, o meu trabalho no fundo é redirecionar a energia das pessoas para dentro. Para que elas comecem a buscar dentro delas as soluções que elas procuram fora delas. Que é aquilo que toda a gente devia fazer desde pequenino. Só que nós estamos nesta sociedade toda bloqueada, toda programada e manipulada que nós esquecemos de olhar para dentro. E então ficamos sempre a olhar para fora. A pegar-nos a ideais ridículos. Estamos sempre a tentar ter razão ao invés de ter paz. Então, quando nós começamos a vir para dentro, eu estou a ter uma possibilidade. E mesmo o próprio, não sei quem é que perguntou isto, foi a Ana Cláudia, mesmo o próprio psiquiatra e psicólogo, se tiver aqui algum, vai dizer exatamente isto que eu estou a dizer, que é, as pessoas chegam ao consultório e estão à espera que a pessoa resolva as coisas. Assim, a minha vida está um caos, o que é que eu preciso fazer? E não, o que é que eu preciso de aprender, o que é que eu preciso de mudar para que comece a solucionar e a ter soluções na minha vida. Está tudo ao contrário. E então, quero que vocês perguntem a vocês mesmos. Sim, exatamente. Traumatismo passado. Aliás, das poucas coisas que eu tenho, principalmente nas mentorias em grupo, como agora vou fazer, eu ensino as pessoas a ir para dentro e tirar bloqueios. Porque foi assim que eu tirei os meus. Medos, falar coisas muito pesadas do passado. E existem técnicas que te fazem ir para trás, tu compreendes, ganhas consciência, percebes o porquê das situações e transcenderes isso. E isso fica em presença. Ok? Ou seja, até quando é que vocês vão estar à espera que alguém trate das vossas coisas? Há pessoas maravilhosas que vos podem ajudar, a auxiliar, mas vocês têm que fazer a vossa parte. Eu, como Miguel, nunca fiquei à espera que a minha parceira viesse resolver os meus problemas. Nunca estive à espera que a minha parceira me trouxesse felicidade, me trouxesse estabilidade, me trouxesse amor e compreensão. E eu tenho que ser isso para refletir isso na relação. E a maioria de nós não consegue mudar porque oferece uma resistência à mudança. Eu quero ter mais paz. Tens que mudar de ambiente onde tu pares. Não, eu trabalho das 9 às 5, depois eu quero espairecer, quero ter com o meu pessoal, beber umas cervejas. Amigo, ou uma coisa ou outra. Ou tu mudas por consciência e começas a ter desconforto para mudar a tua vida, ou tu desistes dos desejos que tens. São as duas formas. Eu não posso querer mudar de vida e ficar confortável. Eu não posso querer mudar de vida sem mudar uma vírgula na minha vida. Sem tirar pessoas, sem tirar estilos de vida, sem tirar pensamentos, sem tirar práticas, sem tirar comida, ambientes. A pessoa tem que mudar. Isto faz sentido? Nós precisamos de mudar para que a vida acompanhe. Porque de certeza que se tu ofereces muita resistência, se tu tens apegos a padrões corretos de verdade, a tua vida está um caos. E tu mesmo sabendo que a tua vida está um caos, tu inconscientemente andas a buscar
fórmulas, andas a buscar pessoas, como eu aqui a falar, para te dar um clique e vai mudar a minha vida. Isso não existe. Como nós falámos ontem na nossa live, é prática, é mudança interna, é tu ires para o desconforto conscientemente, com um objetivo, percebendo quem tu és, que vai fazer a mudança. É a mesma coisa que tu tens um cancro, vais ao médico, o médico diz tens de tomar isto, tens que mudar isto, temos que fazer esta série de exames, e tu dizes não, 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 não. Tens que parar de comer certos alimentos, de fumar, e tu não, 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 não vou parar nada, mas tiro-me o cancro. Isso não existe. A tua vida vai ter que mudar. Ai, mas é desconfortável, dói e não aparece logo resultados e ninguém diz que vai funcionar. Exatamente, por isso é que tu tens que vir para dentro e conectar-te contigo, para compreenderes que a tua resistência pode ser falta de permissão, pode ser medo, pode ser uma mente tão desregulada e tão acelerada que tu não consegues ter clareza sobre o caminho que tu queres. Tu não vais poder ter paz, tu não vais poder ter prosperidade, estar rodeado de pessoas extraordinárias se tu não mudares. É impossível. É a mesma coisa que, imagina, eu tenho um trauma de violações. Fui violado em pequeno, por gente da família. E eu não quero tocar naquele assunto porque me dói. Normal, durante anos ando a engolir aquilo e a criar uma programação que só atrai pessoas que me fazem mal. Mas não consigo compreender que é por causa daquilo. E eu quero me curar, quero viver em paz, quero viver com alegria e entusiasmo, ter amor próprio e não consigo porque está ali aquele bloqueio, aquele trauma enorme que tive em criança. Mas eu não quero tocar naquilo, mas quero ter paz. Desculpa, mas enquanto tu não aprendes a ir ao trauma, compreendes porque é que aquilo aconteceu, aprendes a largar e a te perdoares e a compreendes a situação para que tu possas estar em paz, nada vai acontecer. Eu sinto muito, mas nada vai acontecer. Vou dar um exemplo mais light da minha própria vida. Da minha própria vida. Eu não conseguia falar. Eu gaguejava, espinha de massa. Era um trauma. Enquanto eu não compreendi porque é que tinha esse trauma, enquanto eu não percebi que era o medo de falar em público, porque sempre que falava em pequenino na escola levava porrada, sempre que dava uma opinião era gozado. O meu próprio anual da quarta classe tive 3 poemas a falarem mal, a dizer que não ia para o ciclo, que era mau aluno, e o próprio professor assinou por baixo. E depois é estranho eu chegar aos meus 25 anos e não conseguir falar em público, querer fazer palestras e aulas de meditação e não conseguir. E achava estranho. Até tive que aprofundar, compreender o que é que aconteceu lá atrás, aceitar e perceber que eu só cheguei onde eu cheguei devido àqueles traumas que me moldaram, trouxeram coisas boas, trouxeram coisas más, e transcender aquilo. E o bloqueio passa, ou seja, o karma passa a dar-me. E a minha vida desbloqueia e eu começo a saber falar, a comunicar. Isto tudo é tratável. Tem que começar aqui dentro. Então, já te perguntaste sinceramente porquê que eu ofereço resistência quando quero mudar? E resistência é uma coisa muito simples, que é tu começas algo novo, por exemplo, começas a ler um livro, chegas a meio paras e começas outro. Começas a ver uma palestra, vês 2 vídeos da pessoa, paras de seguir, vais ver outra coisa. Ou seja, tu ficas viciado no novo. Sempre que é para aprofundar, dá-te um desconforto, começa a não ver resultados e o teu cérebro recalibra e tu vais logo para uma coisa nova. Então tu estás sempre numa roda, num círculo. Nunca aprofundas nada, estás sempre por cima. Não consegues aprofundar. E depois, claro, não consegues aprofundar nos relacionamentos, tu não consegues aprofundar na tua espiritualidade, não consegues aprofundar no teu trabalho, porque estás condicionado a viver assim. Até aprendes que tens que desenvolver princípio, meio e fim do teu ser. Isso é resistência. É falta de permissão. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com vocês. Rui, olá, boa tarde. Boa tarde. Uma coisa que acontece muito frequente que eu vejo nos meus alunos e clientes, e mesmo em mim, é a falta de permissão. Como assim, Miguel? As pessoas não têm permissão para estar em paz, não têm permissão para mudar de trabalho, não têm permissão para largar relacionamentos, porque estão lá à espera do que é que o papá vai dizer, o que é que a mamãe vai dizer, o que é que os amigos vão dizer, não têm permissão para ganhar dinheiro, porque se ganhar dinheiro vai ganhar mais que o marido e vai ter que deixar o marido. Isso já aconteceu.
Parecem coisas do outro mundo, mas se vocês parar faz todo sentido. Porquê que há certas pessoas que estão com certas pessoas? Porquê que tu estás em meios e trabalhos que tu não gostas? Porquê? É que tens falta de permissão, de amor próprio, de clareza, para tu saís dessa situação. É porque tu não estás a aprender o que a vida te quer mostrar. Ou seja, aonde é que vocês estão a oferecer resistência na vossa vida? É uma boa questão. Porquê que eu estou apegado? É como vocês agora dizem, este gajo é idiota, não quero ouvir este gajo, só diz disparados. O que é que vocês estão apegados que vos impede de ouvir ideias diferentes? É a mesma coisa que eu dizer aqui, e agora vou aprofundar nisto, que a meditação e a respiração muda a tua vida, tira-te doenças como depressão, ansiedade, muda a tua vida financeira, traz relacionamentos fidedignos e verdadeiros, tu começas a compreender como é que funciona o processo de reencarnação, começas a perceber quem tu és só através da meditação e respiração. Tu vês-me aqui dizer, isso é impossível, já meditei e não funciona. Estás a falar com uma pessoa que é professor de meditação e que pratica isso diariamente. Eu não estou a dizer que estou certo. Só estou a passar a minha experiência. O que é que te impede de ouvir o que eu estou a dizer, retirar os ensinamentos que eu estou a passar e praticares na tua vida para ver se funciona ou não? Vamos lá ver se o que ele diz funciona. Pronto, já oxigenei o meu cérebro. Agora vou juntar as minhas energias, masculina e feminina, e vou contemplar. O que é que vos impede de fazer? Olha, está aqui a Ana a falar. Meu psiquiatra mandou fazer isso. Exatamente. O que é que vos impede de pegar em algo que parece estranho, mas que vocês olham para a pessoa e dizem: esta pessoa transmite-me paz. Esta pessoa transmite que sabe o que está a falar. Apesar de eu não ir com algumas ideias e não ter crenças que vão fortalecer-se e não ter uma forma de aceitar aquilo que ele está a dizer porque eu não compreendo, mas eu vou praticar. Porque no fundo o que vai é a tua experiência. Porquê que nós estamos sempre a oferecer resistência? Sempre em modo de sobrevivência. Sempre a mil, sempre a ir de uma ponta para a outra, sempre a fazer coisas novas, sempre a fazer coisas novas. Tudo raso, mas sem aprofundar. Muitos de vocês mandam mensagens, eu explico exatamente o que é que eu faço, vamos marcar uma sessão, a pessoa vem e a pessoa, não era isto que eu queria, por exemplo. Pensei que ia dar qualquer coisa para eu me sentir em paz. Não. Requer trabalho, requer consciência, requer abandonar certos padrões, certos tipos de comportamentos, requer praticar para que haja uma mudança. Vocês têm que fazer o trabalho. Sem trabalho, nada feito. Metam na cabeça que ninguém muda sem trabalho. Porque é que os monges passam anos, décadas, a meditar, a fazer a mesma coisa, a ter uma introspecção, a servir? Porque são tolinhos, não é? São pessoas esquisitas. Porque é que eu estou sempre aqui, já aqui no TikTok há pouco tempo, desde 2022, a bater na mesma tecla. Meditação, meditação, meditação. E isso vai-vos trazer uma nova perspectiva. Eu estou na minha núcleo e eu falo meditação, meditação. Eu estou nas minhas mentorias, é meditação, meditação, meditação. Não tenho tempo. Como é que tu queres desenvolver paz, ter uma mente equilibrada sem meditar? Mas eu já tentei, os pensamentos param. Quem é que te diz que os pensamentos têm que parar? Mas eu medito e começo a chorar, fico ansioso. Então não está a funcionar. Até quando vocês vão ficar apegados a algo que não funciona? Até quando é que vocês vão oferecer resistência a algo só porque vocês têm crenças e valores diferentes daquilo que a pessoa está a falar e a vossa vida está uma merda? É a mesma coisa que eu dizer. E eu tirei a minha depressão bastante forte e eu consegui regular o meu Asperger, como a Juju fala, o meu espectro de autismo, devido à meditação. Não ficas perfeito. É óbvio que tu não vais, ninguém está aqui perfeito. Mas tu, quando tu começas a conhecer, tu começas a compreender aquilo que é melhor para ti, o que é pior, e tu começas a regular. Só que por isso tem que haver um autoconhecimento profundo. E a minha depressão saiu e a minha ansiedade quando eu meditei profundamente durante anos. Como assim, Miguel? Quem é que te ensinou?
Quem é que precisa de ensinar? Senta-te e vai para dentro. Foi assim que eu comecei. Claro que depois aprendi com outros mestres, com outras pessoas, não físicas, e que o meu mentor físico ainda me ensinou bastantes meditações diferentes e que eu vou experimentando. E desenvolvi os meus 4 métodos, que é aquilo que eu passo aos meus alunos. Ai, Miguel, mas isso é certeza, mas isso está cientificamente provado. Senta-te e pratica. Nós estamos em 3 dimensões, certo? O ser humano está a viver em 3 dimensões. Como é que tu queres compreender Deus? Como é que tu queres compreender como é que funciona a realidade? Como é que tu queres compreender como é que funciona o mundo astral? Como é que tu queres compreender como é que tu reencarnas? Como é que tu queres compreender como é que funciona o teu corpo? Como é que tu desenvolves saúde? Como é que tu desenvolves doença? Como é que tu desenvolves paz? Como é que tu desenvolves sofrimento? Se tu não sais de 3 dimensões. 3 dimensões é só para pegar em pensamentos, juntar-lhes um sentimento, criar uma história, isso vai vibrar numa emoção e tu vais expandir e refletir aquilo que tu queres vivenciar, de dentro para fora. É só isso que faz 3 dimensões. Tu estás aqui para vivenciar uma experiência na matéria. Se tu queres compreender porque que tu estás aqui, tu tens que expandir. Tens que ir para outras dimensões. Quinta, sexta. Aí como é que se faz isso? É o meu trabalho, é ensinar isso às pessoas. Mas não existe um passo a passo. É assim, assim, toda a gente é diferente. Daí precisar de investimento, dedicação e a pessoa perceber que não se consegue nada a berrar. Não se consegue nada a pagar e a ter formas. Consegue-se as coisas quando eu tenho os meus princípios e valores estruturados, quando eu tenho clareza que preciso de mudar, que a minha vida tem que dar uma volta. Chega. E vir para dentro. Ser para ter. Ou vocês acham que eu consigo estar mais calmo, mais sereno, ter a cabeça que tenho, ter as ideias aqui a fluir e a canalizar, porque eu sou uma pessoa prodígia, sou um menino fofinho. Não, isto tem muita prática diária. Muita mesmo. Porque tu és aquilo que tu praticas. Tu és aquilo que tu falas, que tu sentes. Tu és aquilo que tu dedicas tempo. Se tu dedicas tempo à guerra, pornografia, ódio, julgamentos, discussões, tu vais escolher isso. Eu não preciso de ninguém para me dizer isto. Se eu começo a manter um templo mental positivo, amoroso, se eu começo a ter sentimentos de fraternidade, de alegria, de entusiasmo, de leveza, se eu começo a sentir-me em paz, em conexão com o todo, a trabalhar com carinho e com amor, por vezes com dificuldade, com compaixão, com paciência por mim, o que é que tu achas que estás a semear para a tua vida? Olha, a Juju chegou, chegou. Como o Rui está a dizer aqui, é porque funciona. Exatamente. Boa tarde, boa tarde. Aí o Rui estava a falar de outra coisa, ok? Não estava a responder à resistência e a pega é a historinha do vitimismo, exatamente. Se vocês repararem, todos nós já fomos vitimistas ou ainda somos da nossa vida. Nós contamos uma historinha, passamos aos outros e conseguimos arranjar discussões, conseguimos arranjar reclamações, conseguimos arranjar uma boa estratégia para a vida não resultar. Mas o que é certo é que não temos paz e não fazemos aquilo que queremos. Portanto, comecem a largar a resistência e o apego. Como eu costumo dizer sempre aqui, eu escolhi, lá atrás, ter paz e não ter razão. Porque viver com razão gasta energia. Viver com razão, tu vais andar como um maluco a debater com toda a gente, a discutir, a aceitar ou não. E paz é uma questão de vir para dentro, é uma questão de vibração, é uma escolha, é um estado de espírito. Só que para ter essa paz, tu tens que investir num caminho inverso do que tu vês aí à tua volta. Tens que investir em ti. Tens que perceber que o teu sofrimento, as tuas mágoas, os teus traumas podem ser tratados. Basta tu aprenderes e quereres. Atenção, quereres mudar. Tu já reparaste que podes andar aqui a saltar de vídeo de live em live. Tu aprendes e ganhas um bocado de consciência e começas a ter uma percepção diferente, mas internamente não muda muita coisa. Continuas a sentir medo quando estás sozinho, continuas a te irritar quando estás a ver os teus pais, quando estás a ver os teus amigos, continuas a sabotar-te e a não conseguir perceber qual é o teu propósito. Porquê? Porque falta-te a parte da sabedoria, que é a tua conexão com a tua alma. Lembrem-se, o espírito está conectado com o corpo físico. Por isso é que nós estamos sempre terceira, quarta, quinta dimensão. Terceira, quarta, quinta dimensão.
mais terceira e quarta, infelizmente. O teu pensamento, a tua mente, não é o pensamento, a tua mente que está aqui, está conectada à tua alma. Porque o pensamento, a tua mente, é o que vai moldar o teu corpo. E vai dar ordens às tuas células. Logo, quando tu ficas do outro lado, quando desencarnas ficas em espírito, o espírito vai ter exatamente a mesma imagem que tens aqui. Os mesmos vícios, as mesmas deficiências, porque a tua imagem mental está doente. Portanto, parem de reagir. Parem de tentar ter um apego ao que é certo, porque ninguém tem a certeza de nada. Eu só posso falar aqui das minhas certezas. Eu podia pegar aqui em qualquer livro e estar a falar sobre o que é que o hoje está a dizer neste e este aqui. Quer dizer, foi ele que falou, porque nós temos que praticar e é isto que eu faço. Eu só falo. Quem me conhece já fala há 10 anos. É 10 anos. Sobre a minha experiência. Só. Porquê? Porque é a única coisa que eu tenho certeza. É daquilo que eu estou a vivenciar. E mesmo aí eu engano. Em muito. Só que o que eu digo é verdadeiro. Está aqui, eu pratico, eu não vos vou dizer nada, eu não vou passar nenhum vídeo meu a falar de algo que eu não faço. A menos que eu cite alguém e diga que esta pessoa faz isto, mas eu não pratico. Faço muitas vezes isso na núcleo. Porque lembra-se, nós somos 8 bilhões, nós estamos aqui para vivenciar experiências. Então eu tenho que aprender a lidar com o meu sofrimento, com a minha frustração. Tenho que aprender a lidar com os meus traumas. E só há uma forma, vir para dentro. Posso pegar em pequenas pessoas, posso pegar em terapeutas, em gurus espirituais, em mentores, pegar naquelas informações deles e praticar. Eu tive o Laércio Fonseca, que é o meu mentor até hoje, desde 2014. Já há muito tempo. Hélio Couto, Sadhguru, Osho. Tens diversas pessoas, Adyashanti, Moji. Tu vais buscando as coisas, tu sentes que aquela pessoa tem aquilo que tu sentes aí dentro e tu vais buscando coisas e praticando na tua vida e criando a tua própria sabedoria. É isso que é viver. Não tentes inventar a roda. E não tentes ficar preso no ai, porque na Bíblia diz isto. Ai, porque no budismo diz isto. Ai, porque no espiritismo diz. Pega naquilo que faz sentido e aplica na tua vida. Para de ficar focado numa coisa, porque são esses apegos e resistência que te fazem sofrer e ficar frustrado. Não existe uma receita certa. Porque senão não estávamos aqui encarnados. Agora, o que existe é tu vis para dentro, para aqui, tu começas a compreender aquilo que é de valor para ti. Por exemplo, para o Miguel, o que é de valor? Silêncio. Não gosto muito de estar socialmente com muitas pessoas. Detesto. Adoro meditar, adoro escrever, adoro ler, aprender. Adoro caminhar, estar a olhar simplesmente para as árvores. Adoro estar a andar com o meu cão de um lado para o outro. Adoro estar em momentos de silêncio com a minha Juju. Nós estamos simplesmente ao lado um do outro. E é isso que eu alimento. Ai, Miguel, mas podias fazer mais isto, podias fazer mais mentorias, podias fazer mais lives, podias ganhar mais dinheiro, podias fazer... Eu sei. Mas cada um tem que encontrar a definição de sucesso para si. Por isso é que eu ensino aos meus alunos a ter os seus princípios e valores. Entendem? Se eu não consigo criar os meus princípios e valores, que é isto que eu estou aqui a narrar, e é isso que eu vou seguir. Porquê? Porque é o certo, Miguel? Não, porque é aquilo que eu acredito. É a minha programação. E se me faz bem, se eu começo-me a conectar cada vez mais comigo e ajudo quem está à minha volta e tenho uma vida em paz, e ela flui, o seu fluxo é natural, sem muitas anomalias, com os seus problemas a aprender, a aparecer, a aprender e a estruturar-me, que não existe perfeição, porquê que eu havia de mudar isso? Para fazer o que alguém falou que tem não sei quantos milhões de seguidores e diz que eu tenho que fazer isto, não posso parar 10 minutos, tenho que investir, tenho que fazer aquilo. Isso para mim não faz sentido. Para mim. Não quer dizer que seja errado. Ou seja, comecem a perceber aquilo que é certo para vocês. Aquilo que faz vibrar o vosso coração. Porque senão o que é que vai acontecer? Vocês vão buscar imensa informação e vão ficar todos confusos. Não sabem por onde começar. Já não sabem o que é certo. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Um diz que existe livre-arbítrio, outro diz que não existe livre-arbítrio. Um diz lei da atração, outro diz que existe um vórtice e tu ficas... Começa a seguir o que é que o teu coração quer. E começa a praticar. Começa pelo pequeno. Começa a respirar.
a meditar, a escrever o que é que vai no teu coração, o que é que tu queres. Eu queria uma vida mais estável, queria ter um filho, queria ter mais dinheiro. Então porquê que eu não tenho isso neste momento? Porque é impossível, com o emprego, com o trabalho como é. Esquece isso. O que é que eu preciso de aprender? O que é que precisava de acontecer na minha vida para eu acreditar que isto pode melhorar? O que é que eu precisava de investir? E então tu vais começando um caminho por dentro. Vais começando a estruturar agora. Tenham paciência com vocês. O que é verdadeiro demora tempo. O simples e fácil e que traz resultados logo é o vosso ego. Gera frustração. Vocês vão ficar entediados. E tudo que é verdadeiro a médio e longo prazo, e mete lá a muito longo prazo, vai ser entediante. Quem é que pega num livro como este, que é muito difícil de entender, do Gurdjieff? Este ser é espetacular. Em que tu estás a ler isto dá-te um tédio do caralho. Se tu vais ler por prazer, estás fodido. Vais ler uma, duas páginas e acabou. Agora, quando tu compreendes que a vibração deste senhor faz sentido, o que ele está a dizer faz sentido, apesar de eu ainda não conseguir fazer, eu vou ler porque tenho que ler. Não me vou forçar. Eu não vou reclamar. Eu vou ler porque tenho que ler. Porque eu sinto que isto é para mim. Mas o meu ego vai oferecer resistência a apego. Não é melhor jogar PlayStation? Não é melhor ver um vídeo, um audiobook para ouvir e estás entretido com outra coisa enquanto estás a ver o livro em vez de estás aqui a ler? O vosso ego vai-vos sabotar. Portanto, aprendam a ter os vossos princípios e valores. Boa tarde, Maria. Boa tarde, boa tarde. Aprendam a ter os vossos princípios e valores bem conectados. Porque são vocês, caramba. É a vossa vida. Se a vossa vida não vale o mínimo de investimento para vocês perderem tempo com vocês, aprenderem práticas que realmente ou são os grandes mestres. Será que eles eram assim tão tolinhos? Aprenda a estar em silêncio, aprenda a vir para dentro, aprenda a aceitar a vida, aprenda a meditar, aprende a aceitar o outro sem julgamento. Será que eles eram assim tão malucos? Pratiquem, caralho. Para ver se faz sentido para vocês. Agora, vai ser difícil e desconfortável. É óbvio. Vai aprender karaté, vai aprender taekwondo, vai aprender jiu-jitsu, saber como é que tu sais logo na primeira aula. Sais todo arrebentado. As pernas a tremer, tudo a doer. Porquê? Porque tudo que é verdadeiro é a longo prazo e é desconfortável. E é entediante para o ego, porque ele não vai ter dopamina barata ali. Tum, 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 tum. Por isso é que vocês precisam de tomar uma decisão. Deixarem de ser crianças e começarem a ser adultos. De que sentido, Miguel? Há pessoas com 60 anos e são bebés. Só faço o que eu quero. Eu tenho isto na minha família. Só faço o que eu quero. Mas tu és alguma criança para fazer só o que eu quero. Tua vida está um lixo. Estás sempre a reclamar. Tu não consegues ter um sentido para a vida. E fazes o que tu queres porque é prazeroso. Agora vou ficar a ver o futebol. Agora vou só jogar futebol. Agora vou só jogar PlayStation. Agora vou trabalhar e agora eu mereço ver cerveja. Tu és alguma criança. O que é que tu queres? É muito fácil. Eu queria mais dinheiro. Queria mais saúde. Então, estás à espera de quê? Que ele caia do céu? Que venha um terapeuta, um reikiano ou quem for à tua beira vai-te curar e vai-te trazer tudo o que tu queres assim de mão beijada? Isso não existe. Que é aquilo que eu estava a falar no início. Parem de olhar para um mentor, para um reikiano, para uma pessoa como eu, por exemplo, como diversos psicólogos, psiquiatras, e achar que eles têm que mudar a vossa vida. Que eles têm que resolver os vossos problemas. Merda nenhuma. As pessoas estão ali para vos auxiliar. Vocês têm que fazer o vosso trabalho. Estás à espera que a pessoa que esteja em paz, a pessoa que tenha a vida decidida e clara e sabe perfeitamente o que é que está a fazer no mundo, que vá resolver os teus problemas? Os teus problemas. Todos nós temos os nossos problemas. Todos nós temos os nossos infernos, os nossos paraísos, os nossos bons momentos, maus momentos. Todos nós temos traumas. Todos nós temos escolhas. Todos nós. Faz a tua parte. E ganha vergonha na cara. Para de vitimismo, como a Joana falou há bocado. Parem de querer as coisas feitas na mão. Observem a vossa vida.
quanta resistência vocês põem a mensagens como esta que eu estou a dar. Quanto apego existe na vossa vida que vocês não mudam de ambiente. Eu tenho alunos que às vezes apetece-me fazer-lhes assim, pá, pá, pá. Fizeste a meditação, respiraste. Fizeste o exercício de escrito. Ai, não tive tempo. Foda-se, tu não tens 15 minutos para te dedicar a ti porque estás um stress, estás ansiosa e não consegues tirar 15 minutos por dia a saber que isto muda a tua vida, que já experimentaste e isto te ajudou. Não tens 15 minutos, 20 minutos. Estás à espera quê? Que eu faça milagres? Se vocês não têm tempo para a vossa saúde, vocês vão ter que arranjar tempo para a vossa doença. Eu estou a falar de nível mental, emocional, físico e espiritual. Vocês não estejam à espera que os encostos na vossa vida, que vos estão a drenar a energia, que vos estão a sabotar, que estão a interagir para que vocês não tenham dinheiro, não tenham relacionamento, que saiam da vossa vida só porque vocês foram ser de espírito. Vocês vão lá, as pessoas, com todo o prazer, com todo o amor e paciência, vão limpar-vos. Só que a maioria das pessoas chega a casa e volta ao mesmo ambiente, aos mesmos pensamentos, às mesmas atitudes e foto, passado uma semana já está tudo igual. E volta a chatear a pessoa, e a pessoa com uma paciência de Jó, com todo o amor, limpa, não julga, e a pessoa, passado um mês, está lá outra vez. Tem algum problema ela tomar passo? Não, mas ganha vergonha na cara. Se eu tenho encosto, se a minha vida não anda, é porque eu tenho que largar alguma coisa na minha vida. Eu tenho que mudar o meu ambiente. Eu tenho que começar a questionar as coisas. Para que é que eu estou a oferecer resistência? Eu sei que existe aqui várias pessoas que estão a ver que nem estão aqui online, que estão só a ver lá e estão ai que estupidez, olha está a dizer isto não é nada assim. E tu olhas para a vida das pessoas e ela está um caos. Não conseguem dormir. Mas têm razão, porque estão cheios de conceitos na cabeça. E é aquilo que eu vos disse, comecem a procurar a paz do que a razão. A paz deixa dormir, a paz traz-te amor, a paz faz-te ver de uma forma correta a realidade. A razão só vai inchar o teu ego, a razão só te vai trazer pessoas para tu mostrares que és superior e a razão vai-te consumir energia porque vais estar sempre com a orelha no ar para defender uma ideia e ideais. E no fundo, não fazes a mínima se aquilo é certo ou não, só que tu não podes questionar porque senão vais ter que mudar de vida. Portanto, ofereces resistência. Isto é verdade. Olhem para a vossa vida e sejam sinceros. Aliás, respondam-me aqui. Respondam isto, estou a falar sério. Sim ou não? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Sim ou não? Tu gostas da tua vida atual? Oh yeah! Ai, Joata. Não escapa uma. Sejam sinceros. Vocês gostam da vossa vida atual? O Manuel diz nunca pior. Isso quer dizer que estás adotado numa história em que poderia ser pior. Parece aquela história que eu conto muitas vezes também é tenho namorada. Ao menos não estou sozinho. Ai, mas ela bate-me. Ai, ao menos ela não bebe. Ai, ela bebe. Ai, mas ao menos ela não me bate. Ai, que trabalho de merda. Ao menos paga no dia 1. Estás a entender o que eu estou a dizer? Não estou a reclamar, Vitor. Não estou a julgar. Só estou a falar como nós conseguimos meter isso. Ou seja, se tu não gostas da tua vida atual, ou estás em transição, tens que compreender que não é por falta de conhecimento, não é por falta de energia, não é por falta de vontade. O que é que eu ando a oferecer resistência e estou apegado? Quais são as crenças que me impedem? Qual é a programação que me impede de mudar? E de fazer chegar à minha vida aquilo que eu quero? É só isto. Muito sinceramente, é só isto. Onde é que eu estou a oferecer resistência na minha vida? O que é que eu estou a fazer de mal? O que é que eu acho que estou a fazer certo que me está a afastar daquilo que realmente eu sinto que quero? Tenham humildade de aceitar as merdas. E eu já me enganei
milhares de vezes. Na minha escola, muitas vezes engano-me e digo, olha, isto enganei-me porque tenho outra perspectiva. Já, vocês veem um vídeo meu da escola de há 3 anos e agora da Núcleo, a mesma coisa e falo de coisas completamente diferentes. Porque a minha experiência vai mudar, vai mudando e eu vou tendo uma versão diferente da realidade. Nós mudamos, consoante eu vou... Como é que eu posso ter a consciência que tenho hoje há 10 anos atrás? Era impossível. E vão-me estar aqui a comiserar, a reclamar. Ai, eu fazia isto, eu fazia... Não. Parem de oferecer resistência. Façam aquilo que verdadeiramente vocês sentem. E vão se adaptando. Não existe uma resposta certa para tudo. Agora, de certeza, se a tua vida não anda para a frente, se tu não tens a paz, então, se tu não consegues despertar e conectar contigo, tu tens falta de permissão. Tu estás a oferecer resistência em algum ponto da tua vida. Escreve como é que é a tua vida a nível mental, emocional, físico, espiritual, profissional, energético, alimentação e vê onde é que tu estás a travar. Ai, Miguel, o meu relacionamento pode estar a travar o meu dinheiro. De certeza absoluta. Não desenvolver a minha mediunidade e a minha espiritualidade está a afetar o meu relacionamento e o meu dinheiro? Aposto a minha vida que sim. Porque está tudo conectado. Tudo é um. Ou tu achas que estás em casa num relacionamento abusivo, que tu não gostas da pessoa, mas tens falta de amor próprio, aquela pessoa e mentalmente casca, está sempre a deitar para baixo, não te deixa fazer o que tu queres e tu estás naquela bolha, achas que isso não vai afetar o teu dinheiro? Achas que isso não vai afetar as tuas oportunidades até tu mudares? É óbvio que vai. Não é preciso ser um gênio. Eu não preciso dizer isto, tu sabes isso. Eu não estou a dizer nada aqui demais. Exatamente como o Vitor está aqui a dizer. Às vezes digo que nunca me arrependo daquilo que fiz porque fiz o melhor que sabia lá atrás. Exatamente. E eu agora olho para mim até aos 25 anos, eu era um idiota. Eu só fazia merda. E eu magoava as pessoas e tinha uma historinha que as pessoas não gostavam de mim porque eu era magrinho e tinha que inchar mais. E achava que toda a gente, quando olhava para mim, estava a falar mal de mim. Então eu ia lá e confrontava a pessoa. E eu era um idiota que tinha medo de ficar sozinho. Só que eu não me vou cobrar por isso. Porque quando eu percebo, vou entendendo que eu só sou a pessoa que sou hoje por aquilo tudo que eu passei até hoje. Foi aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Eu fechei 3 vezes. Eu abri escritório, fechei, abri, fechei e nem abri. Porque estava sempre a cometer erros. Não me permitia, estava apegado a uma ideia de que eu tinha que ter uma coisa física para atender as pessoas, porque o online não funciona. E a vida estava-me mostrando, não é por aí, não é por aí. E eu, pumba, pumba, porque estava numa ideia. E tu vais aprendendo. Não adianta arrepender. Ai meu Deus, que vergonha, eu fiz aquilo antigamente, eu traí o meu ex-marido. Ai, como é que eu pude? Tu fizeste com a consciência que tinhas na altura. Agora aprende com aquilo. E para de te deitar abaixo. Para de alimentar o teu passado. Larga essa resistência. Isto parece conversa de tcha-tcha, mas é muito profunda. Se vocês não aprendem a assumir 100% a responsabilidade pela vossa vida, e eu tenho uma aula nas minhas mentorias específicas sobre 100% de responsabilidade, dividida em 3 partes, que as pessoas ficam, realmente, se tu não assumes 100% da responsabilidade pela tua vida, tu não consegues ter paz. Tu não consegues prosperar verdadeiramente. Porquê? Porque se eu não assumo 100% da responsabilidade, quer dizer que eu estou preso a uma história. E estou a dizer ao mundo que precisa de acontecer algo para que eu mude. Tem que acontecer algo para que a minha vida mude. Quando não é verdade. Ai, amiga, mas eu vou assumir os erros dos outros? Vais. Ah, então aquela pessoa bateu-me e eu vou assumir e vou perdoar para andar? Vais. Até perceberes que aquela pessoa foi estúpida, aquela pessoa foi horrível e tem que pagar pelo que fez. Mas tu, ao alimentares aquele tipo de energia, estás a sabotar o teu futuro, o teu passado e o teu presente e não consegues tomar decisões porque estás presa naquilo. Então tu tens que te perdoar, tens que perdoar a situação para tu te livrares disso. Ter paz e não ter razão. Tão simples como isto para assumir a responsabilidade da minha vida. Isto faz sentido. E por favor, partilhem esta live com pessoas que precisam de ouvir isto.
Porque o TikTok não entrega nada. Nada. Rigorosamente nada. Ele não entrega. Aliás, e muitos de vocês, como já falei, fazem perguntas e eu não as recebo aqui. E depois mandam mensagem e eu digo que não recebi. Vou ver nos comentários e não está lá. Exatamente, Miguel. Exatamente. Se eu quero ter razão, é porque o meu ego alimenta aquilo, então aquilo vai-me dar um poderio. É como, imagina, eu chego ao meus amigos, nem sabes. Chateei-me com a Joana porque ela fez isto. Exatamente, ela não pode fazer isso. Eu, não é? Porque a mulher, ela tem que saber que tem que fazer aquilo. Exato, então eu fico com a razão. Então eu estou à espera que ela venha pedir desculpas. E não peço, fico com aquela razão. Só que eu não... E toda a gente tem a sua versão. Só que o que eu tenho que compreender quando eu venho para a parte espiritual, quando saio da mente, é que toda a gente tem razão, porque está a ver da sua perspectiva, mas a razão não traz paz. Então eu tenho que começar a optar. Ou tenho paz, ou tenho razão. Porque quando tu começares a ter paz, tu vais ressoar e vais te fundir com pessoas da vibração idêntica à tua. Então aquelas pessoas cá em baixo deixam de fazer moça. E se isto acontece no meu corpo físico, isto acontece no plano espiritual com quem está à minha volta, isso acontece, começam a vir guias, mentores, começam a vir pessoas que gostam de mim e estarem em ressonância comigo. E a minha vida, misteriosamente, só porque eu aprendi a assumir a responsabilidade e aprendi a desenvolver a paz interior e a meditar, muda. Eu já expliquei milhares de vezes a minha experiência e para quem está aqui de novo, a minha vida mudou. Eu passei 4 anos na praia. Eu despertei em 2013. Eu passei do mês de junho para julho, eu despedi-me. Eu saí de casa, fui viver para outra cidade e passei 4 anos a viver basicamente sozinho na praia. Junto à praia, em que eu passava o dia todo basicamente a meditar. Trabalhava no modelo de Vila de Conde das 6 da manhã às 10 da manhã, que me pagava 381 euros e a minha renda era 250. E foi uma fase em que eu só meditava. E depois acabou esse trabalho e fiquei no fundo de desemprego 1 ano. Lá. E então eu conseguia basicamente meditar tudo isto para dizer o quê? Tu, quando vens, eu através da meditação consegui conectar-me comigo e limpar a maior parte dos meus padrões, bloqueios do passado, torturas internas, programações. Porquê? Porque eu vim para dentro. Que é isso que eu agora faço com os meus alunos. E ajudo as pessoas. Eu olho para a pessoa e percebo onde é que está o problema dela. Olha, podemos fazer isto, isto, isto. O que é que tu achas? E a pessoa começa a aplicar aquilo que faz sentido. Se funciona, ou se não funciona, temos que arranjar outras práticas e outros métodos. Mas o conhecimento em si, a base, é o mesmo. Para a pessoa começar a despertar e a vir para dentro. Isto para dizer o quê? A meditação praticamente mudou a minha vida toda da noite para o dia. Porque, como vocês devem perceber, começando a conectar, a abrir e a falar, com quem é que eu ia falar? Ai mãe, olha, vi uns greys. E ele anda sempre aqui comigo, eu acordo durante a noite e ele está aqui. Olha, e agora comecei a ver pessoas. Eu acordo durante a noite, não consigo mexer o corpo e eu estou a falar, andando lá para o outro, quero pedir ajuda e não consigo, o meu corpo não mexe, mas eu sinto, falo e não consigo mexer. O que é que tu achas sobre isso? Oh pessoal, em vez de irmos ao estádio ver futebol, o que é que vocês acham sobre isto? É óbvio que não ia funcionar, então tive que me afastar e ficar sozinho. E como eu, vocês também têm a vossa experiência. Isto para dizer o quê? Tudo tem que passar pela vossa prática, daquilo que vocês... Se vocês acreditam no espiritismo, pratiquem isso. Se vocês acreditam no budismo, pratiquem isso. Se vocês acreditam no estoicismo, pratiquem isso. É aquilo que tem lógica. Desenvolve amor e vocês praticam isso e muda a vossa vida, sigam isso. Porque todos dizem o mesmo. Só que vocês têm que parar de oferecer resistência, vocês têm que parar de tentar ter razão para desenvolver a paz e compreender o que é que vocês querem para a vossa vida. É impossível a vossa vida mudar sem vocês terem essa humildade. Nem toda a gente tem olhos nem ouvidos. Infelizmente é, Vitor. Porque nós estamos num planeta kármico e as pessoas preferem, por exemplo, em vez de estar numa live, assim como nós estamos aqui a falar sobre isto, preferem falar sobre
sapatilhas, sobre batons, se tem algum problema. Não, mas mostra onde é que está a energia da pessoa. E está tudo bem. Estamos num planeta denso. Só meia dúzia de pessoas é que começam a compreender a verdadeira e a importância de começar-se a conectar cá dentro. Para desenvolver paz e começar a ver a vida de forma correta. Isso é um caminho, é uma escolha. Só que mudas ambientes, mudas pessoas, mudas a alimentação, se calhar mudas relacionamentos e a maior parte das pessoas não quer pagar isso. Preferem viver infelizes, mas nunca sozinhas. Preferem viver com medo do que passar pelo desconforto. E isto tem que se passar pelo desconforto. O Deus só vai colocar o chão depois que tu dás o passo em frente. Oh, Miguel, eu até te diria assim, só uma pessoa que começa mesmo a estar mais desperta e olhar para dentro é que começa a observar isso. Porquê? Porque tudo que eu reajo com a Joana, tudo que eu reajo na minha família, eu percebo que é problema meu. Porque se me está a afetar é meu. É um efeito espelho. Mas normalmente só as outras pessoas conseguem ver os nossos buracos. Por isso é que eu digo que é importante nós ter mentores, nós ter psicólogos, nós ter terapeutas, professores de Reiki, professores de Qigong, Tai Chi. Porquê? Porque eles vão ver os nossos pontos cegos que nós não vemos. Porque ainda não temos a profundidade suficiente para ver isso em nós. São fases. Há muita coisa que está ali a Joana que ela tem que me dizer. Porque na minha cabeça é normal. E eu não vejo. Por isso é que é importante socializar com as pessoas. Por isso é que é importante eu compreender que eu tenho que ouvir outras coisas para perceber aquilo que ressoa. A nossa... Só um momento que está... apareceu aqui um puzzle. Nós percebemos que eu preciso de praticar, é verdade, mas eu preciso de perceber o meu efeito espelho. Então, normalmente são as outras pessoas que conseguem ver isso. Eu tenho que ter a humildade para não criar resistência e apego, para me moldar. Porque senão eu não vou conseguir mudar de vida. E eu garanto, se a vossa vida está uma merda, se a vossa vida não anda para a frente e vocês sentem que têm que começar a despertar, que vocês têm que mudar, eu tenho a certeza que isso é falta de permissão, isso é resistência e é apego à vossa programação atual. E vocês não se permitem coisas novas. Não se permitem investir em vocês. Quantas pessoas aqui precisam do meu conhecimento e das minhas coisas e vêm falar comigo? Ai, não dá, é caro. Ai, não dá. E eu sei que a pessoa tem dinheiro. Só que tem as prioridades trocadas. E está tudo bem. Isto não é criticar. Isto é uma pessoa perceber que nós temos as prioridades. Por exemplo, eu se vir algum curso ou alguma coisa do meu mentor que me interessa, eu vou comprar aquilo mais rápido de comprar umas sapatilhas. Mas há pessoas que têm as prioridades diferentes. E vocês aqui sabem muito bem, quem ainda está aqui quase há uma hora sabe perfeitamente, que quando eu começo a conectar-me aqui dentro, as minhas prioridades mudam. Só que as pessoas à minha volta na sociedade não vão achar muita piada a isso. Vão começar a achar mais esquisito. Coisas que nós jamais iremos conseguir perceber. Porque vocês sabem todos aqui, quando começam a vossa jornada, toda a gente começa a olhar de lado para vocês. As pessoas... Eu ontem estava a ver um bocado com a Joana do podcast do Como Você Fez Isto do Caio Carneiro com o Whindersson. E as pessoas estavam a chamar doidinho. Este está enterrado na droga. Este está tudo... Ele teve vários problemas. Tem. Mas está a começar a despertar. E a dificuldade dele que eu compreendi no podcast de ontem é que ele não consegue exprimir para fora o que está cá dentro. Ele não tem vocabulário ainda, porque ele também é um artista, ele não é um palestrante, ele não tem vocabulário para descrever o que está aqui dentro, então ele vai usando certas palavras. Mas se tu não estás desperto e não estás na busca, vai-te parecer um doidinho. E é isso que a sociedade te faz. A sociedade põe-te um rótulo doidinho, põe-te de lado. Que é aquilo que eu falo imensas vezes. Quantos de vocês às vezes querem um livro, querem ir buscar qualquer coisa, mas chegam, por exemplo, à FNAC e diz lá livros de autoajuda, esoterismo. E as pessoas ficam a olhar para vocês. Aí, olha, mais um bruxo. Mais um esquisito. Porque é de propósito isto. Isto é mesmo de propósito. Agora, quando tu começas a despertar, onde é que tu vais investir o teu tempo?
As portas do céu não se abrem porque tu queres ou porque tu és boa pessoa mentalmente. As portas dos céus abrem-se a quem vive aquilo que prega. Porque se as portas dos céus abrem simplesmente a quem doa, tem muito dinheiro e doa coisas, não vai funcionar. Porque ele não está com o coração naquilo. Ele simplesmente está a dar o que tem em excesso. Que já é bom para ajudar materialmente, mas a pessoa não sente isso. Se calhar sente mais uma pessoa que até tem dificuldades, mas continua a ajudar os outros. Fazer o voluntariado, a ajudar animais na rua, sem ninguém saber. Aí abre as portas do céu. Vocês compreendem aquilo que eu estou a dizer? E então, quando eu percebo que eu ofereço resistência, que estou apegado a ideias, então surge outra coisa, que é agora o que eu queria rematar. Eu não quero trabalhar. As pessoas odeiam trabalhar. E trabalhar não estou a dizer trabalhar para ganhar dinheiro. Estou a dizer trabalho espiritual. Ai, vou doar aos outros. Não é disso que eu estou a falar. Trabalho espiritual. O quanto do teu dia tu investes em ti. O quanto do teu dia tu investes para te conheceres, para te moldares, para compreenderes o que é que está de mal na tua vida. O quanto de tempo tu tiras diariamente para compreender o teu processo mental. O que é que tu pensas todo dia? O quanto do teu dia tu tiras para te questionar se tu estás a levar uma vida de acordo com os teus princípios e valores. É essa maturidade. O quanto tu investes nisso. Pá, eu digo sinceramente. Tenho imensa gente e pessoas com conhecimento de espiritualidade que eu estou a falar com elas estão a responder eu sei, mas eu sei. Que é só conhecimento. A pessoa não consegue compreender que espiritualidade não tem a ver com conhecimento. Espiritualidade tem a ver com a tua ligação com Deus. Tem a ver com ser boa pessoa. Ou vocês acham que os grandes generais dos exércitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial e agora não são inteligentes? Ou vocês acham que a maioria dos cientistas não são génios? E, no entanto, fazem cada atrocidade porque emocionalmente são instáveis, por exemplo. Não é só ter conhecimento. Eu tenho que ser bom. Tens muitas pessoas aí a viver no campo que tu olhas para eles, mulherzinhas, bigode, que são seres humanos amorosos, maravilhosos. Só que não têm esse conhecimento como nós chamamos na sociedade de superioridade. Não têm um curso académico. É como a mim. Ai, que curso é que tu tiraste para estás a falar isso? Desde quando é que aprender a perdoar-me? Desde quando é que aprender a ter paz tem a ver com tirar um curso? Tu achas que o curso que eu tirei de coaching PNL, o curso de meditação, de respiração consciente oriental, me ensinou a respirar e a meditar? Ou achas que foi as práticas que eu tenho diariamente e que acredito e que vibro isso que fazem a diferença? Comecem a questionar isso. O conhecimento é maravilhoso, não estou a dizer para vocês não ter, porque é preciso ter conhecimento. Mas comecem a transformá-lo em sabedoria. Os estoicos, o que é que vocês veem das estátuas gregas, eles todos definidos, todos inchados, Aristóteles, vocês têm todos. Aquilo não era por acaso. Eles treinavam o corpo e eles treinavam a mente. Eles faziam o que pregavam. Eles debatiam coisas, que é o que hoje em dia ninguém faz. Vêm para a net, dão as suas ideias e vão embora. E se tu dizes alguma coisa de contrário, as pessoas passam-se. Porque as pessoas não seguem as coisas. Ele está a dizer isto, mas na neurociência diz que é isto e assado. Espeta-me com a neurociência no sítio que eu cá sei. Também estudo neurociência, mas no fim e ao cabo não é isso que importa. É como é que é o teu coração. O quanto de resistência tu entregas, por exemplo, para pessoas que veem isto, sai, que chato, sai, puta, pariu, puta do cão, tira daqui, o cão só dá trabalho, cheira a cão. E eu costumo dizer, pessoas que não gostam de animais não são boas pessoas. Já um mentor diz isso. Quem não gosta de animais, não é? Como é que tu podes não gostar de um animal? Então tu começas a mudar os teus valores. E a tua resistência e o teu apego vai começar a cair. Porque se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Marco Aurélio. Exatamente. Já falámos não já filosofia, mas é exatamente isso, Miguel. É exatamente isso. Seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias.
Mas lá está, se tu fores curioso das tuas ideias, o que é que vai acontecer? Vai doer, porque tu vais encontrar a certo momento dor, trauma, e as pessoas não querem lidar com isso. Porque é um dos problemas que nós falámos noutra vez. Eu estava a falar com o Miguel há 4 lives atrás, numa sexta-feira, que o problema da maior parte dos filósofos é essa, como não tem a parte espiritual desenvolvida, há uns que falam, praticam as coisas. Tu sentes isso. Mas tinhas um iluminado maravilhoso, o Aristóteles era iluminado, tinhas o. Ai, eu estou a esquecer do nome dele. Como vem envenenado. Ai meu Deus. Só um segundo. Ai, eu estou a esquecer do nome dele. Até é incrível, é o mais conhecido de todos, mas. Não, 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 a Séneca. Também era. E esse até é bom que veio dos padrões inferiores e através do que ele acreditava e fazia, cresceu. Não, estou a falar do Sócrates. Porra, por amor de não sei. São seres que falavam e praticavam aquilo, tão só que a pouco os outros diziam. Só que agora a maioria do que nós temos filósofos fica tudo preocupado em errar. Falam, mas não desenvolvem, ficam numa masturbação mental. Por isso é que afastei um bocado por isso. Como em tudo, não é? Há terapeutas que são uma merda. Há jogadores de futebol que são uma merda. Há reikianos que são uma merda. Há pessoas que deitam cartas que são uma merda. E há pessoas extraordinárias a deitar cartas. Há pessoas maravilhosas a fazer reiki. Há pessoas únicas a fazer mentorias. Ou seja, cada pessoa é como é. Todos os sítios, todas as profissões têm coisas boas e coisas más. É verdade. Mas isto para não fugir muito, que são eu começo já a fugir para outra coisa. Carlos Jung, espetacular, não é? Que a base... E curiosamente, a maior parte do Carl Jung, só basta as pessoas estudarem os arquétipos que respondia a muita coisa da vida delas. Então, não. Ah, já sei. Falar boa pessoa. Tu precisas ser uma boa pessoa. Nós estamos numa altura do planeta em que toda a gente tem acesso ao conhecimento, mas nunca houve tanta gente que vai para o umbral. Reflitam sobre isto. Nós nunca tivemos tanto conhecimento nesta época, tipo, desde a Atlântida era outro tipo de ser humano, agora nos últimos 8.000 anos, nós nunca tivemos tanta informação como agora, porque estamos a entrar na era da luz, no despertar, e no entanto nunca tivemos tanta gente a ir para o umbral. Isto diz muito. Porque vocês acham que as pessoas da terceira e quarta dimensão que estão a manipular isto não são conhecedores, não são génios. Por isso é que eu estou a dizer, sejam boas pessoas, sigam o vosso coração, sigam isto. E claro, vão aprendendo e adaptando. Não estejam preocupados que o outro não aceite, que o Miguel não aceite. Por exemplo, o Miguel está aqui a dar as ideias dele, está a falar de filosofia, e nós há 2 semanas eu estava a dizer, não concordo com isto. Está tudo bem, estou certo. Não, ele está certo. Não, só perspectivas. Se aquilo me faz bem e ele faz bem, sigam a vossa vida. E atenção, eu não conheço o Miguel de lado nenhum. Só estamos aqui a falar. Aprendam a respeitar o que está dentro de vocês. Só que para isso vocês têm que tirar a resistência e o apego. Que é isso que eu ensino. No fundo, é esse o meu trabalho. É acordar-te para quem tu és. Nós precisamos de ir para o lado espiritual. Perceber como é que funciona este padrão todo. Senão, vais estar condenado ao sofrimento. Ou desejo, queria, ao invés de ser. E eu acho que não faz muito sentido isso. Do fundo do coração, acho que isso não faz sentido. Comecem a investir em vocês. Perguntem-se mesmo a vocês, porquê que eu não invisto em mim na minha espiritualidade? Porquê? Muito certamente vai dizer, porque é dinheiro, é caro, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Cada um investe naquilo que pode e naquilo que quer. Perguntas, porquê que a minha vida, neste momento, eu não consigo investir em mim? Porquê que eu não dou mais tempo a mim? E vocês vão dar de caras com falta de permissão, resistência e apego. Aprendam a conectar-se. Pessoal, nós, como vocês já sabem, a maioria sabe, quem não souber vai saber agora, está aberta uma nova turma de mentoria em grupo. Ou seja, nós vamos começar ainda agora em abril, última semana de abril. Quem quiser entrar são 2 meses. É um despertar de dentro para fora. Em que vocês vamos trabalhar quem nós somos, o que é que vocês querem, perceber qual é o vosso plano, desenvolver o vosso propósito e desaprender a meditar, a respirar tudo o que é preciso para vocês começarem o vosso caminho espiritual. E vão meter diariamente, durante 2 meses. Com uma aula semanal, ao vivo, todos juntos, e depois, durante a semana, todos no grupo, a tirar ideias a debater.
Se isto faz sentido, se tu estás numa altura que queres despertar, não sabes por onde é que tu vais começar, eu aconselho-te a entrar. Não é pelo dinheiro daquilo que tu não vais fazer isso. Ok? Como eu já disse anteriormente, peço imensa desculpa às pessoas que fizeram, que vão agora acabar a turma que acaba daqui a 2 semanas, pelo valor que foi como as outras, porque este é bem mais barato. Ok? E é o mesmo conteúdo. Só que tive que fazer assim. E, se vocês mesmo assim quiserem fazer ao vosso ritmo, não tem problema nenhum. Entrem na Núcleo. Isto que vocês estão aqui a ter comigo, vocês têm diariamente na Núcleo. Estas trocas. E sem eu ter medo, porque no fundo é receio. Não é receio, é conter-me de falar aquilo que tenho que falar. Porque o TikTok leva muito crash. Recebo muita notificação de que o seu vídeo não vai ser colocado. O seu vídeo não vai ser colocado. E se vocês, eu esqueço-me que tenho um streaming com mais de 300 aulas, aulas em grupo, aulas ao vivo, de despertar espiritual. Tenho um streaming no automarket, quem quiser. Miguel, eu estou bem sozinho, estou a aprofundar, mas só quero práticas, quero aprender a ter disciplina, quero aprender a criar um plano, quero aprender a meditar, quero aprender a limpar-me, mas sozinho eu quero tudo. Eu tenho um streaming, que é um curso com mais de 300 aulas, que eu coloco lá mensalmente aulas, em que vocês têm isso tudo ao vosso ritmo. É só clicar no meu link aqui, que acho que está aqui no TikTok também, e ir ao curso Só Hoje ou o Miguel, e vocês vão ver lá. Da Núcleo. Tem para todos os gostos. Mas por favor, comecem a investir em vocês. Não estou a falar para investirem comigo. Podem investir com quem vocês têm ressoa. Mas comecem a investir em vocês. Comecem a despertar para quem vocês são. Parem de alimentar o ilusório. Parem de alimentar o sofrimento. Parem de alimentar o stress. Porquê é que vocês acham que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos? Estão melhores? Estão mais saudáveis? Estão mais felizes? É óbvio que não. Mas algum dia tu vais ter que começar a vir para dentro. E vai ser desconfortável. E vai ser uma jornada interessante e com desafios. Mas a vida é assim. Tudo que é verdadeiro não tem facilidades. Tudo que te parece muito fácil e muito uau, é mesmo este curso, é isto vai mudar e ele está a falar. É mentira. Porque tu tens de fazer a tua parte, tens que ir para dentro. Não existe nenhum salvador fora de ti. Porque eu vou voltar a dizer isto. Se existissem salvadores, não existia seguidores. Jesus não tinha seguidores, Buda não tinha seguidores, o Sadhguru não tinha seguidores, o hoje não tinha seguidores. Porquê? Porque bastava ir à beira dele e ele iluminava todos. É como se ir ao supermercado, pega a iluminação. Só que tu podes ouvir o mestre, podes sentir a energia do mestre, mas tu tens que fazer o caminho. E isso é um investimento. Portanto, muito obrigado a todos. Foi um momento que eu, como não fiz live de manhã, fiz agora à tarde, porque também só tenho 6 a partir das 6 hoje. Muito obrigado. Quem tiver dúvidas, quem quiser entrar na nossa mentoria é muito bem-vindo. Mandem mensagem e comecem a perceber que só depende de vocês. Chega dessa vida estagnada, que não faz sentido. Comecem a assumir a responsabilidade e a mudar a vossa vida, está bem? Muito obrigado a todos e até amanhã.